pessoal, aqui é o Henry falando. Então vamos começar a nossa conversa de hoje, né? Brincadeiras à parte, eu acredito que Alzheimer é uma patologia que provavelmente nós todos teremos. Eu digo isso para vocês por quê? Porque nós temos vários sítios cromossomiais associados a uma maior prevalência de Alzheimer. E a doença de Alzheimer é uma doença que caracteriza o envelhecimento. Eu digo caracteriza por quê? Porque sempre nós associamos o envelhecimento com a perda da memória. Seja demência isquêmica, seja uma demência senil, seja uma demência por Alzheimer, a tendência nossa é que o nosso cérebro tenha uma diminuição da sua capacidade funcional com o tempo. Como todo o corpo tem, faz parte do envelhecimento. Você tem vários fatores que influenciam isso, desde o encurtamento de telômeros até, por exemplo, a disfunção orgânica que pode acontecer naturalmente. Por exemplo, no processo de envelhecimento, nós temos um desacoplamento da enzima óxido nítrico sintetase, que ao invés de fazer o óxido nítrico que causa uma dilatação das artérias, ela começa a fazer superóxido, e que é um radical livre. E aí você vai ter um produto, uma enzima que desacoplada, ao invés de fazer um produto que relaxa seus vasos, ele vai fazer um produto que inibe o relaxamento dos vasos e predispõe a algumas doenças. Isso faz parte do envelhecimento. A diminuição de enzimas antioxidantes, as deleções de DNA mitocondrial, a diminuição da capacidade da mitocôndria de fazer ATP com eficácia, tudo isso faz parte do envelhecimento. Não que, na verdade, seja uma notícia ruim ou seja uma notícia péssima. Eu acredito que nós podemos preservar essas funções com o tempo. E nós temos linhas de suplementos que são capazes de fazer isso. Nós vamos falar do Alzheimer em si. O Alzheimer é uma patologia caracterizada pela deposição de placas amiloides. Nós chamamos isso de emaranhados de neurofibrilas. Essas neurofibrilas, elas são proteínas tau e beta-amiloide que se intercalam reagindo entre uma e a outra, principalmente no nível da posição do fosfato. E nós temos o que então? Nós temos essa formação como se fosse um emaranhado que deposita nos neurônios, deposita nos astrócitos, deposita nos oligodendrócitos. Esse processo de deposição é um processo de lesão anatômica. Por isso que muitas vezes nós falamos que o Alzheimer não dá para você reverter. Dá para você até melhorar a função dos neurônios não prejudicados, aumentar o tempo de vida do neurônio existente e até mesmo inibir a progressão da patologia. Mas reverter, quando você tem um depósito de um emaranhado de neurofibrilas, é muito complicado você fazer aquilo voltar. Dos conceitos que nós temos de Alzheimer é que a gente sempre supõe que a pessoa tem Alzheimer. O diagnóstico definitivo, na verdade, é quando a pessoa morre, você corta uma parte do cérebro e identifica esse emaranhado de neurofibrilas. Há uma metodologia em laboratório, né, que foi testada com sucesso, que é a retirada do líquido cefalorraquidiano e a avaliação da presença de proteínas, né, desses restos de emaranhados de neurofibrilas, proteína tau beta-amiloide e o peróxido lipídico. Quando você tira o líquido cefalorraquidiano e faz essa identificação, você pode dizer que o indivíduo tem Alzheimer. Isso abre um precedente interessante, que é fazer uma punção, né, no indivíduo e fazer diagnóstico precoce de Alzheimer. Eu acredito que talvez logo a gente possa fazer isso. Enquanto isso, nós vamos ter que conviver com a possibilidade do diagnóstico ser mal de Alzheimer. Então, o que acontece normalmente, né? Vocês vão ter os fatores genéticos para predisposição de Alzheimer. Esses fatores genéticos têm a ver com vários pontos, né? Vocês têm as presenilinas, você tem a proteína beta-amiloide, você tem os produtos, na verdade, os dímeros, a deposição de placa, o processo inflamatório, você tem a ligação cruzada, que é catalisada por metais de transição. Você tem os fatores neuroprotetores, né, os fatores neurotróficos, que são protetores contra Alzheimer. Você tem anti-inflamatórios, que também diminuem a velocidade de lesão do Alzheimer, porque a doença de Alzheimer é uma doença inflamatória. Então, você tem o que inicialmente? Né? Você tem a predisposição familiar para Alzheimer, e aí você vai ter o quê? Com o processo de envelhecimento, associando tanto o fenótipo quanto o genótipo, principalmente o genótipo,
você tem um aumento de deposição de emaranhado de neurofibrilas, principalmente a proteína beta-amiloide, a proteína tau ligandas de forma intercruzada. Essa deposição dessas neurofibrilas vão levar a um processo inflamatório. Esse processo inflamatório vai levar a uma lesão dos neurônios, dos ídolos astrócitos também, e aí o processo inflamatório é um processo que vai gerar um estresse oxidativo. Esse próprio estresse oxidativo vai estimular a glicação de produtos, mas também vai levar a uma hiperfosforilação da proteína tau. E aí você vai ter o quê? No final das contas, uma disfunção neuronal, uma disfunção do sistema nervoso central do indivíduo. Isso vai acontecer primariamente aonde? Isso vai acontecer primariamente dos neurônios colinérgicos. É a característica do Alzheimer. Há uma lesão de neurônios colinérgicos em si. E durante essa neurobiologia do Alzheimer, né, nós temos, por exemplo, o estresse oxidativo e uma mistura de fatores ambientais, assim como a própria produção de energia dentro do neurônio ou dos astrócitos. E das aulas anteriores, vocês lembram que a produção de energia no neurônio ela é preferencialmente mitocondrial, e por ser preferencialmente mitocondrial, ela gera radical livre superóxido. Essa geração de radicais livres vai levar ao quê? A produção de radical livre hidroxila. A presença de peróxido de hidrogênio após a desmutação do superóxido, em presença de metal de transição, vai gerar o radical hidroxila que vai fazer a oxidação. Você vai ter um emaranhado de reações químicas que vão culminar no estresse oxidativo, uma diminuição da capacidade antioxidante e um aumento de apoptose de neurônio. Tecnicamente falando, essa inflamação vai mudar o perfil metabólico do cérebro, porque a inflamação vai estimular a endoleamina de oxigenase. Isso vocês já viram de aulas anteriores. Esse estímulo da endoleamina de oxigenase vai destruir o triptofano, formando o quinolínico. Na verdade, não é uma destruição, é uma reação do corpo onde o triptofano vai dar origem ao quinolínico, que vai dar origem à niacina. A niacina, tecnicamente, é produzida para originar NADH, que é uma molécula redutora muito importante nos processos inflamatórios e nos processos oxidativos. Então, olha que interessante, o cérebro pega o triptofano e joga ele para produzir niacina, para produzir NADH. NADH que vai ser produzido no metabolismo mitocondrial e citoplasmático do neurônio e do astrócito, e ele vai ser o quê? Uma molécula redutora para tentar compensar o estresse oxidativo. Só que nesse processo em que o triptofano cai, você vai ter uma diminuição de serotonina. Quando ele intercala e passa por quinolínico, você vai ter um estímulo da neurotransmissão de glutamato. A neurotransmissão de glutamato, somada ao processo inflamatório, vai fazendo que aumente a entrada de cálcio no neurônio, via também estímulo de calmodulina, e o cálcio dentro do neurônio vai levar a apoptose do neurônio via caspase 9, a liberação de citocromo C da mitocôndria. E aí você vai ter o quê? Você vai ter a morte de neurônios, a apoptose. Quanto maior a inflamação, maior o desequilíbrio de cálcio, maior o desequilíbrio metal de transição, mais estresse oxidativo e mais apoptose de neurônio você vai ter. Então, o emaranhado de neurofibrilas é uma coisa que começa detonando um gatilho, né, um rastilho de pólvora, que vai causar uma explosão sem tamanho, que vai culminar na morte de neurônios. E à medida que isso for descontrolado, você vai ter mais morte de neurônios. Então, olhem o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Ele vai transformar no radical livre hidroxila, que está embaixo de amarelo. Mas se você tiver mais ferro, mais cobre, mais manganês, essa transformação vai ser em maior intensidade. Some isso, por exemplo, talvez a seta que liga GPX ali é uma diminuição de selênio. Uma diminuição de selênio diminui GPX. Então o estresse oxidativo aumenta. Se você somar isso com deficiência de folato, você vai ter uma deficiência do que a gente chama de produção de glutationa, via diminuição de produção de cisteína. Se você soma com a deficiência de B12, esse mesmo problema vai ser somatório. Então imagine vocês que a interferência do ambiente no mal de Alzheimer é muito grande, onde desde a deficiência de niacina, ácido fólico, B12, selênio, assim como o excesso de ferro, diminuição de coenzima Q10, diminuição de produção de carnitina, tudo isso vai interferir no metabolismo neuronal. O excesso de cálcio vai piorar muito a apoptose, porque o excesso de cálcio vai ter a ver com a neurotransmissão glutamatérgica. Quanto maior a neurotransmissão glutamatérgica, e aí o que acontece? Abre o canal de cálcio tipo L no neurônio e vai entrando cálcio no neurônio, e esse cálcio vai induzir a apoptose,
E aí você vai combinar no quê? Morte de neurônios e perda de neurônios colinérgicos. A perda de neurônio colinérgico vai levar você a ter o quê? Demência. Então, olha que interessante esse slide que ele resume tudo que eu falei. Você tem ali a proteína, os agregados de amiloides, né? De neurofibrilas, as placas amiloides, né? Que acabam causando um processo inflamatório. Essas placas ativam o que a gente chama de micróglia ou microglia, que é o macrófago do sistema nervoso central. E aí a microglia vai começar a fazer o quê? Tentar fagocitar essas placas amiloides. Aí está à esquerda. Mas nesse processo ele vai gerar o quê? Estresse oxidativo. A placa amiloide vai estimular a apoptose de neurônio, vai estimular a NF-κB. NF-κB embaixo vai começar a produzir citocinas inflamatórias. A produção de inflamação vai levar à produção de radicais livres. Os radicais livres aumentados vão aumentar mais o processo inflamatório. A inflamação vai estimular a apoptose de neurônio via quinolínico e caspase 9. E aí você vai ter o quê? O envelhecimento, diabetes, infecções, metais de transição, deficiência de nutrientes como fatores que vão propiciar a apoptose de neurônios colinérgicos. Uma forma de você fazer a proteção é você tentar inibir o que nós chamamos de colinesterase. Os estudos mais recentes mostram que nessa placa amiloide aqui que você vê cheio de asterisco, nós temos uma ativação de uma enzima chamada butilcolinesterase e não acetilcolinesterase. O que ambas fazem? Destrói a acetilcolina. Só que a butilcolinesterase é mais ativada que a acetilcolinesterase. Se eu inibir a butilcolinesterase, eu vou ter um efeito maior, né? E ao mesmo tempo eu vou ter um efeito mais direcionado para o sistema nervoso central. Quando eu inibo só a colinesterase, eu vou ter um efeito central e periférico. Por isso que as medicações primeiras, como a tacrina, por exemplo, dão muitos efeitos adversos. Já o donepezil, que tem um tropismo pela butilcolinesterase, dá menos efeito adverso. De forma interessante, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que proteger esse neurônio que está em cima, que é o neurônio colinérgico, da morte. Essa morte é induzida pela inflamação e pelos radicais livres. Morte ou apoptose. Eu não sei se vocês sabem, mas a primeira reação de uma célula a uma agressão é a correção. Quando a correção não é suficiente, a célula reage suicidando. Então, o suicídio de células é muito comum dentro do nosso corpo. Você tem um estresse oxidativo que induz um aumento. A primeira resposta ao estresse oxidativo é um aumento de capacidade antioxidante. A segunda resposta é a resposta de correção de produtos oxidados, que é o quê? É uma espécie de regeneração, né? É como se você fizesse no seu carro uma revisão preventiva ou uma revisão corretiva. Você pode prevenir o seu carro, prevenir o estrago do seu carro, você pode corrigir o que está estragado. O neurônio faz isso, assim como todas as células. Só que o que acontece é o seguinte, quando a capacidade de lesão supera a capacidade de correção, a célula começa a reagir, induzindo a apoptose. Só que se a lesão é muito maior do que a correção, não dá tempo da célula suicidar, acontece a necrose, que é a destruição do tecido por agressão. Esse processo acontece no sistema nervoso central. O que é mais comum é que no começo de um mal de Alzheimer comece a acontecer o quê? A apoptose de neurônios colinérgicos. Então você vai perdendo massa neuronal. Você vai tendo inflamação. Por isso que os anti-inflamatórios previnem mal de Alzheimer. E vocês veem várias drogas que têm o efeito anti-inflamatório ou antioxidante que são associados à prevenção de Alzheimer. Ou mesmo você usar o seu cérebro produzindo fatores neurotróficos que também têm um efeito benéfico no seu sistema nervoso central. Por isso que muitas vezes, quando você usa mais a cabeça, você tem uma prevenção de demência. Então, olha que coisa interessante. O processo inflamatório vai estimular o TGF-beta. E você vê aqui do cantinho esquerdo o TGF-beta. O que é o TGF-beta? É fator de crescimento e diferenciação do tecido. Esse TGF-beta vai fazer com que os próprios neurônios tenham essa indução de apoptose e comece a mudar a forma do tecido. O tecido vai ser um tecido regenerado, mas na verdade um tecido de pouca atividade. O TGF-beta é quem faz aparecer os tecidos fibrosados no nosso organismo.
Quando você tem uma cirrose hepática, quando você tem uma fibrose no tecido, é o TGF-beta que está por trás. Então, modificar dores de doença, metade de transição, envelhecimento, diabetes tipo 2 ou infecções podem piorar esses quadros, desde que atinja esse neurônio especificamente. Está vendo aqui embaixo, você começa a fazer o quê? Você começa a gerar NF-κB, que é o fator nuclear de transição beta-B, que começa a produzir TNF-alfa e interleucina. Isso vai gerar inflamação, mas também você começa a produzir AP1, que é a proteína de apoptose. Aí você começa a ter o quê? Uma reação bioquímica no seu corpo que vai levar à lesão e que culmina, no final das contas, com a apoptose de neurônios. No final das contas, o mal de Alzheimer descontrolado leva à morte de neurônios e perda de tecido neuronal. E você pode trabalhar interferindo em alguns processos, né? Um processo de trabalhar no Alzheimer é você inibir o processo inflamatório. Então, quando é que nós temos, por exemplo, como nós podemos fazer isso? Você vê aqui TZDs que são a tiazolidinediones. Eles atuam no PPR-gama protegendo contra o Alzheimer. Ou NSAID, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Mas você tem mais do que isso, né? Você tem, por exemplo, o próprio DHA, que é o ácido docosahexaenoico, que além de ser um sinalizante celular, quando ele é metabolizado pela lipoxigenase e pela ciclooxigenase, ele produz neuroprotectinas e resolvinas. E aí ele vai ter um processo de produzir eicosanoides anti-inflamatórios. Então é interessante, por exemplo, você prevenir Alzheimer ou ajudar a tratar Alzheimer utilizando o ômega 3. Você vai focar principalmente o processo inflamatório. Mas você vai focar também, como a membrana do neurônio ela é altamente rica em DHA, você vai melhorar a sinalização. Focando no neurônios colinérgicos, quando você aumentar a produção de acetilcolina e você fazer a melhora da sinalização, automaticamente você vai melhorar a memória do seu paciente. Mas, ao mesmo tempo, quando você usar o docosahexaenoico, você também vai proteger contra a inflamação. E você pode usar outros processos para proteger contra a inflamação também. Vocês sabem que, por exemplo, existe possibilidade de você usar outros suplementos para melhorar o seu paciente. Por exemplo, a curcumina, o galactopeptidaquina, o resveratrol tem efeito antioxidante e anti-inflamatório. O próprio estradiol tem um efeito neuroprotetor. Lembre que o Alzheimer, originalmente, não é uma doença feminina, é uma doença masculina. O estradiol tem um efeito anti-inflamatório e neuroprotetor. Quando você metaboliza o estradiol para 2-metoxiestradiol, você tem um efeito anti-inflamatório do estradiol, ou seja, você faz uma molécula que tem a estrutura do estrogênio, mas que é anti-inflamatória. E você pode trabalhar no processo inflamatório, no processo oxidativo, não para curar o Alzheimer, mas para prevenir a progressão dela e para inibir a formação de mais placas amiloides. E aí você consegue reverter o processo inflamatório. Mas se você somar isso ao aumento de produção de acetilcolina, você consegue melhorar o seu paciente. No nível mais avançado, o paciente com Alzheimer, ele praticamente entra em estado vegetativo, mas antes disso ele começa a ter o quê? Doenças psiquiátricas. Ele começa a ser agressivo, por quê? Porque o glutamato está aumentado, ele começa a ter depressão, por quê? Porque a serotonina está baixa. Isso faz parte da fisiopatologia do mal de Alzheimer. A inflamação no cérebro é um problema muito grave. Então, olha que interessante esse slide de nutrição e cérebro. Então, você tem a proteína beta-amiloide aqui no meio de marrom, e essa proteína beta-amiloide ele faz o quê? Ele faz o que nós chamamos de placas amiloides, que você tem aqui marrom grande embaixo. Nós podemos trabalhar em cima da inibição desse processo todo fisiopatológico? Sim. Então, olha, por exemplo, que a curcumina tem um efeito anti-inflamatório. Aí você olha na parte superior direita do seu quadro, você tem o eicosapentaenol, que é o lipóico, que tem efeito anti-inflamatório, mas o lipóico também melhora a atividade dessa coisinha azul que está aí, que é a mitocôndria. O lipóico, a curcumina e os polifenóis diminuem o dano oxidativo, tem efeito antioxidante. E o EPA, aqui está escrito EPA, eu acredito que esse trabalho está, apesar de não ser muito velho, ele está ultrapassado. Hoje a gente sabe que é principalmente o docosahexaenoico, via neuroprotectina e resolvina. Mas o EPA pode originar o DHA. Então olha que interessante, você tem, por exemplo, a curcumina que inibe a fosforilação de proteína tal e os depósitos de neurofibrilas.
A glutationa sintetase quinase 3, a glicogênio sintetase quinase 3, ela entra na formação de proteína tal, né? E o que inibe a GSK3? A GSK3 é inibida pelo lítio, por isso que o pessoal chegou a usar lítio para prevenir Alzheimer. Na verdade, muita gente usa lítio para prevenção de Alzheimer. Isso saiu na Nature há uns 5 ou 6 anos atrás. Então você tem todo um processo onde você pode interferir em vários pontos do mecanismo. O lítio na GSK3, a curcumina na fosforação de tal, o lipoicurcumina polifenóis do não oxidativo, o DHA na inflamação do TNF-alfa e na interleucina 6, assim como no dano à membrana neuronal. Ou você pode também controlar de outra forma, diminuindo a quantidade de metais de transição no sistema nervoso central. Então, outro caminho interessante é esse caminho aqui, onde você tem fitoquímicos que podem prevenir esse mal de Alzheimer. E olha que interessante, você tem aqui o galatequina, né, que interfere em vários momentos da agregação de proteína tal e beta-amiloide. Você tem a curcumina também, o resveratrol. Olha só, a curcumina, o resveratrol e o galatequina, eles quelam metais de transição como ferro, cobre e o zinco, que não é de transição, mas ele é associado à fisiopatologia do mal de Alzheimer. Há mais de 10 anos nós sabemos que ferro, cobre e zinco em excesso do cérebro precocizam o mal de Alzheimer. Então o que é isso? Ele faz com que o mal de Alzheimer apareça antes, né? E esses produtos, como por exemplo a curcumina, resveratrol e o galatequina, também têm efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes e quelante de metal de transição. Seria uma boa abordagem para você trabalhar na questão da agregação de proteína amiloide. E você pode trabalhar também em cima da inflamação do indivíduo. Então você tem vários caminhos em que você pode atuar utilizando essa associação, que a princípio é bastante simples, né? Mas uma forma interessante também de você trabalhar isso tudo é trabalhar, por exemplo, o perfil de neurosteroides. O aumento de pregnenolona e alopregnenolona no cérebro, assim como de estradiol, ele vai também diminuir a apoptose. Lembrem vocês que o estradiol ele é neuroprotetor, né? Outra abordagem é proteger ou melhorar a atividade da mitocôndria do seu paciente. Lembre muito bem que tanto o cérebro quanto o coração, eles são altamente mitocondriais. Então a função delas, a capacidade da mitocôndria de produzir energia, tudo isso depende muito, né? O cérebro e o coração dependem muito dessa eficácia. Então você tem, por exemplo, moduladores de receptor de estradiol atuando nessa área como protetor de mitocôndria, como o tamoxifeno faz isso, mas você tem também, por exemplo, produtos como a carnitina, você tem a melatonina, a nicotinamida, o resveratrol, as sirtuínas, a creatina e o beta-hidroxibutirato. Beta-hidroxibutirato, que vem de onde? Beta-hidroxibutirato vem do metabolismo dos triglicerídeos de cadeia média. Então, aumentar a triglicerídeos de cadeia média, o beta-hidroxibutirato vem do metabolismo de triglicerídeos de cadeia média, também é uma forma de você melhorar a atividade mitocondrial e aumentar a resistência ATP. Aí o Marcelo, que é o meu discípulo de Brasília, está imaginando assim, puxa, eu posso usar TCM então para aumentar a resistência ATP? Pode, Marcelo. E aumentar a resistência ATP tem a ver com o quê? Com vários benefícios no paciente, desde uma melhora da performance cardíaca e cerebral, mas também uma performance de musculatura aeróbia, músculos oxigenados ou fibras vermelhas, né? Mas ao mesmo tempo você vai fazer o quê? Pode acelerar a sua recuperação. Então, o triglicerídeo de cadeia média pode melhorar a recuperação do paciente? Pode. A creatina pode funcionar? Também pode. A creatina vai funcionar como um pool de creatina fosfato e eu falo que ele sempre funciona como um tampão de energia. Então, beta-hidroxibutirato e creatina são tampões de energia. O que faltou aqui? Faltou a coenzima Q10, faltou o ácido lipoico, faltou o NADH, faltou a riboflavina e a niacinamida está aqui. Mas todos esses produtos vão fazer o que a gente chama de neuroproteção. A deferoxamina é um quelante de ferro, mas também quela alumínio. Aí você pergunta, onde está o alumínio aqui? O alumínio está na precocização do mal de Alzheimer. O alumínio ele acelera o mal de Alzheimer, diminui a atividade mitocondrial e ele pode tornar o Alzheimer mais precoce. Então, o alumínio, ferro, cobre, o zinco e o ferro, cobre, o zinco e o alumínio, eles não vão originar o mal de Alzheimer, mas eles podem tornar o mal de Alzheimer mais precoce, aparecer antes do momento em que ele deveria.
Olha que coisa interessante, eu vou passar para vocês agora o que eu não passei na aula que eu fiz no Rio de Janeiro. Na verdade, esse trabalho aqui é um trabalho interessante, medindo o ADAS-Cog, né? E olha que interessante, eles usaram o safrão, né? O açafrão, não o açafrão curcuma longo como vocês conhecem, mas o açafrão crocus sativus, que é aquele o espanhol, que é o de pistilo, 30 miligramas por dia, e olha o perfil do ADAS-Cog, melhorando o perfil do ADAS-Cog nos pacientes, e você vê também um benefício do açafrão em termos de melhora de memória. Olha aqui que eu... Então, o açafrão pode vir a ser um auxílio no controle desses pacientes. Não que eu vou basear todo o meu tratamento no açafrão, mas é parte do efeito. A crocina tem uma atividade antidepressiva, né? E a crocina tem uma atividade neuroprotetora. A crocina que é o ativo do açafrão. Olha que interessante esse material. HUPA, que está bem no centro, parece uma estrela, é a uperzina A. A uperzina A, ela tem uma atividade inibidora da butilcolinesterase. E essa atividade inibidora da butilcolinesterase dá ao uperzina A uma atividade muito interessante, aumentar a acetilcolina nos neurônios colinérgicos no cérebro. Ela é o ativo presente na Upersia serrata. E nós temos trabalhos mostrando que a uperzina A melhora a memória em pacientes com mal de Alzheimer. Assim como também existem trabalhos mostrando que essa própria uperzina A tem um efeito neuroprotetor. Mas diretamente não, indiretamente. Por quê? Porque a própria acetilcolina tem uma atividade neuroprotetora no cérebro em mal de Alzheimer. Então, aumentar a acetilcolina no cérebro do paciente com Alzheimer sempre é um benefício. Como eu falei para vocês, na placa amiloide nós temos uma ativação da butilcolesterase. A uperzina A inibe a butilcolesterase, aumentando a acetilcolina e inibindo a sua destruição. Com isso, eu melhoro a neuroproteção e a neurotransmissão em neurônio colinérgico. Isso eu melhoro demência, né? Olha esse trabalho aqui também, um trabalho interessante. Ele fez o quê? Ele fez um extrato de salva. Ele avaliou o óleo essencial de salva lavandulifólia em pacientes com mal de Alzheimer e o que eles demonstraram, por exemplo, né? Não houve uma melhora muito grande no estado mini-mental, mas outros sistemas de avaliação de Alzheimer, eles tiveram o quê? Uma melhora bastante significativa quando os pacientes começaram a usar o extrato de salva. O extrato de salva é interessante por quê? Porque ele tem uma composição bem típica, onde o extrato de salva tem moléculas que são neuroprotetoras e moléculas que inibem a colinesterase. Só que os trabalhos mostram que ele inibe a acetilcolinesterase, não a butilcolinesterase. Então ele pode dar mais efeitos adversos, né? Mas o extrato de salva tem sido usado para melhora de memória em pacientes com Alzheimer. Lembram quando eu falei para vocês sobre o metabolismo do triptofano e a ativação da indoleamina de oxigenase? Olha aqui. A quinurenina, ela está sendo alvo no tratamento, na prevenção e tratamento de mal de Alzheimer. Por quê? Quando você pega o triptofano e metaboliza ela, a quinurenina, e depois você faz, por exemplo, o 3-hidroxiantranílico e o quinolínico, você forma o quê? Nicotinamida adenina de nucleotídeo. Mas o quinolínico, ele é o quê? Um estimulante da neurotoxicidade. O dado interessante é que você, mudando o caminho bioquímico, aumentando a quinurenina, diminuindo o quinolínico, aumentando o quinurênico, você vai ter um efeito neuroprotetor. Se você aumentar o quinolínico, você tem um efeito neurotóxico. Uma forma de você diminuir o quinolínico é administrar a niacinamida, ou a vitamina B3. E a vitamina B3, ela tem sido usada para prevenir a apoptose de neurônio. Isso é uma realidade. Ok? Então, esse caminho está sendo muito interessante, sabe por quê? Esse caminho bioquímico está originando um novo tipo de droga, que são as drogas neuroprotetoras baseadas na quinurenina. E essas drogas neuroprotetoras já têm trabalhos mostrando o efeito, né, inicialmente em acidente vascular cerebral. Por isso que eu falo, e eu estava conversando com algumas pessoas outro dia, eu falei para eles assim, ó,
Escreva o que eu estou falando. A vitamina B3 vai ser usada como neuroprotetor em acidente vascular cerebral, em mal de Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla e doença de Huntington. Por quê? Porque esse processo todo, né, de apoptose induzida via caminho quinurenina, que culmina no quinolítico, no processo inflamatório do nervoso central, pode ser prevenido pela vitamina B3, ok? Olha que coisa interessante aqui, eu tenho um trabalho interessante mostrando para vocês a vitamina E. Hoje a gente sabe que existe um paradoxo de vitamina E no tratamento de mal de Alzheimer. Ele pode ser tanto boa quanto ruim. Então esse estudo mostra uma relação interessante entre o nível de demência e a relação entre glutationa oxidada e glutationa reduzida. Mas o interessante não é isso. É esse próximo slide aqui, onde você tem, por exemplo, a administração de vitamina E a indivíduos que respondem e não respondem o placebo, onde você tem uma melhora nos pacientes quando você administra vitamina E só no estado mini-mental. Quando você avalia os testes todos, você tem o quê? Na grande maioria dos testes, uma piora, né, dos pacientes especificamente com mal de Alzheimer, mas existe um grupo de pacientes que responde a vitamina E em Alzheimer. E esses pacientes são aqueles pacientes onde a relação glutationa oxidada e glutationa reduzida, ela é elevada. Então, isso é muito associado ao estresse oxidativo. Quanto pior o estresse oxidativo, melhor o efeito da vitamina E. E nem sempre todos os padrões de avaliação de função cognitiva vão ser benéficos. O estado mini-mental é aquele que melhor responde ao tratamento de vitamina E. Mas você tem que ter um estresse oxidativo com certeza esclarecido. Olha aqui a estrutura química da huperzina A. A huperzina A, como eu falei para vocês, ela é aquela estrutura química que inibe a butilcolinesterase, né? E é capaz de melhorar a função cognitiva em pacientes com Alzheimer, né, e declínio cognitivo, com nível de efeitos adversos muito baixo, menores do que os encontrados com os inibidores típicos da acetilcolinesterase, como fala aqui esse relato que eu coloquei aqui embaixo para vocês, né? Olha que interessante esse trabalho, é um trabalho antigo, mas eu gosto muito dele, por quê? Ele mostra o efeito de um produto chamado alfosserato de colina, né? E esse alfosserato de colina é o quê? É o glicerofosfato de colina. É a forma onde a colina tem a melhor biodisponibilidade para o sistema nervoso central. E aí você tem o quê? O alfosserato de colina melhorando, por exemplo, o ADAS-Cog nos pacientes, né? E também melhorando o estado mini-mental também, mostrando o benefício do alfosserato de colina em pacientes com mal de Alzheimer. Aumento da formação de colina nesses pacientes. Aqui você tem o GDS, também um sistema de avaliação de reclamações de Alzheimer. Pode ver que a colina melhorou bastante esses pacientes, mas aqui no caso foi ainda o glicerofosfato de colina, né? Se eu não me engano, a dose foi em torno de 400 miligramas 2 vezes ao dia. Uma dose relativamente alta, né? Mas a colina, por ter uma penetração muito baixa no cérebro, por atravessar muito pouco a barreira microencefálica, a dose geralmente é mais alta. E a avaliação e impressão global clínica também, mostrando um benefício onde o alfosserato de colina deu um resultado melhor do que o placebo, né? Aqui a sálvia, né? Olha que interessante, eu coloquei aqui para vocês. A sálvia tem uma estrutura de composição bastante esquisita, né? Então, quando você olha aqui em cima, você tem drogas que têm uma baixa atividade anticolinérgica ou anticolinesterásica. E o que ele faz? Ele aumenta a acetilcolina. Então, você tem drogas que têm efeito anti-inflamatório, antioxidante, pronto-oxidante, depressão do nervoso central, e aqui embaixo à esquerda você tem o produto que é o cineol, que é o produto que tem o efeito anticolinesterásico importante. Então ele está presente aonde? No óleo essencial de sálvia, né? O cineol, 1,8-cineol é que é responsável pelo efeito de melhora de memória na sálvia nos pacientes, né? Isso aqui também é um trabalho interessante de sálvia, né? Esse é interessante, a repetição daquele anterior. Olha esse aqui é o beta-hidroxibutirato, né?
No ADAS-Cog, então, você pode ver que isso foi o quê? Olha que coisa interessante. O beta-hidroxibutirato, ele ajuda bem os pacientes que não são positivos para ApoE4. Quem é positivo para ApoE4, o TCM não melhora os pacientes. Olha que coisa mais interessante. 20 a 30% dos pacientes com Alzheimer têm o gene ApoE4. Nesses pacientes, o beta-hidroxibutirato não dá um resultado tão bom assim, ou seja, não é interessante você aumentar a produção de corpos cetônicos nesses indivíduos. E esse aqui é o modo, o DHA, que é o que nós estamos estudando mais hoje em dia para Alzheimer, né? Então, o efeito do docosahexaenoico no declínio cognitivo. Então, o docosahexaenoico ele está na membrana, e na membrana ele funciona como um sinalizante, mas quando ele é metabolizado, você tem o quê? Você tem uns caminhos que levam ao processo anti-inflamatório e anti-apoptótico. Então, o DHA para o paciente com Alzheimer é interessante por conta desse seu efeito anti-Alzheimer e anti-apoptótico. Ok? Um momento só, por favor. Voltei. Aqui nós temos o efeito dos ácidos graxos ômega 3 como monoterapia, produto individualizado no tratamento de paciente com mal de Alzheimer. Vocês podem ver que durante a evolução do tratamento, que foi um tratamento de 24 semanas, né, dá 6 meses, vocês podem avaliar que em alguns parâmetros, como por exemplo o ADAS-Cog, a evolução do paciente é muito grande. O estado mini-mental também, a evolução do paciente é muito grande, mas o CBIC não é, né? Então você começa a notar que o paciente começa a melhorar de um lado, o de outro nem tanto. Se o paciente é positivo para P4, você não pode dar TCM. Se ele é negativo, você pode dar TCM. Então, a avaliação do tipo de tratamento de Alzheimer é uma coisa um pouco mais complexa. A única coisa que com certeza para todos vão funcionar muito bem é o aumento da concentração de acetilcolina no neurônio. O efeito anti-inflamatório, acetilcolina, melhora a atividade mitocondrial, assim como também a sinalização cerebral no sistema nervoso central do paciente com Alzheimer, é o ponto focal que nós devemos trabalhar. Mas limitar também a ingestão de ferro, de cobre e de zinco nesses pacientes é um outro caminho para diminuir o progresso da doença mal de Alzheimer nesses pacientes. Ok? Esse é um trabalho de creatina, né? Foi dado creatina para esses pacientes com Alzheimer e aí foi avaliado, né? Foram avaliados os pacientes quanto à memória, né? O recall, que a gente chama espacial, por exemplo. Você vê o grupo 1 é o grupo suplementado, o grupo 2 é o grupo placebo. Então, vocês podem ver que em pretinho, né? Na lembrança espacial, que tem a ver com labirinto, né? Você vê que o paciente que usou creatina teve uma resposta melhor. A lembrança de números também, os pacientes que usaram a creatina tiveram um desempenho melhor, né? O teste de memória crônica ou memória, como diz, a longo prazo também, eles tiveram uma melhora também, né? Então a creatina pode ser um suplemento também para ser trabalhado nesse paciente com mal de Alzheimer. Bom, o Acácio pediu para eu divulgar o curso de bioquímica com vocês. Então, dia 13, que é a semana que vem, das 20 às 22 horas, nós temos o segundo módulo, na verdade, o primeiro foi o módulo teste. O primeiro módulo, realmente, com o curso de bioquímica de nutrientes, que é para durar 1 ano. O Acácio ainda disse que tem algumas vaguinhas aí, se vocês quiserem se inscrever, tá aí. Dia 8 eu vou fazer um curso de suplemento de fitoterápicos em dermatologia e medicina estética, de 8 de outubro. Né? Vai ser presencial em São Paulo, mas se vocês quiserem assistir online também dá para assistir. Vocês podem fazer ele da sua casa. Né? E aqui o nosso módulo de bioquímica, né? Eu vou falar sobre os fatores predisponentes à doença e seu papel bioquímico, a interação entre o fenótipo e o genótipo. Você tiver até um exemplo hoje no mal de Alzheimer. A interação entre os fenótipos que predispõem geneticamente à doença. Então, você pode imaginar, por exemplo, que uma deficiência de iodo mais uma de selênio vai dar um sinergismo para hipotiroidismo, e o excesso de iodo e excesso de selênio também vai dar um sinergismo para hipotiroidismo. Isso é uma coisa muito interessante.
Vamos falar sobre a maquinaria biosintética de reação à doença, né? Então, principalmente com foco na inflamação. A inflamação gera uma reação no corpo e nós vamos conversar sobre essa reação. Essa reação pode ser boa, pode ser ruim. Por exemplo, a cirrose hepática é uma reação contra a doença. É uma maquinaria que tem a ver com TGF-beta1, emitório e HIF. Só que é ruim. Por quê? Porque ele acaba produzindo tecido fibrótico que não é funcional. O ideal seria a gente bloquear essa maquinaria e bloquear o que pressupõe essa maquinaria. Nós vamos conversar sobre isso na próxima aula de bioquímica aplicada à terapêutica, né? São as adaptações metabólicas à inflamação e o equilíbrio bioquímico como meta final do nosso projeto, né? Do corpo, tá bom? E aí eu vou abrir o chat e ficar com vocês até as 10 horas, né? Então começa aqui, a Aline pergunta assim, não entendi. O excesso de cobre, ferro e zinco pode induzir Alzheimer? Não, não vai induzir, Aline, ele vai precocizar o Alzheimer. E não é só via suplementação, não. Você pode ser pela alimentação. Se você tiver cobre, zinco e ferro em excesso, ele vai estimular a deposição de neurofibrilas. E aí você vai ter o quê? Você vai ter precocização de mal de Alzheimer. E não é só via suplementação, dieta também. A Shirley Félix Siqueira pergunta, qual que é a dose de B3 para evitar a apoptose de neurônio? A dose num paciente com mal de Alzheimer, ou mesmo quando você quiser tirar mais rapidamente um paciente de depressão, você vai trabalhar ela com mais ou menos aí uns 200 miligramas de B3. A Emanuele Salustiano pergunta, qual a dose de Uprezinar? Em torno de 70 microgramas 2 vezes ao dia, mais ou menos, tá, Emanuele? Mas você tem que ver, na verdade, a reação do seu paciente, né? A Marceline Coronete pergunta se eu conheço o Ericium erinaceum em AD. Não conheço essa planta, não vi trabalhos, né? A Cláudia Guimarães pergunta qual a dose de creatina. Nos trabalhos com Alzheimer, o que eu tenho visto é em torno de 5 a 7 gramas, tá, Cláudia? Aberto novamente o chat para respostas. Para perguntas e respostas. Perguntas que vocês fazem, respostas se eu souber fazer, né? Se eu souber responder, tá bom? E, como sempre, né? Respostas às perguntas sobre a aula, né? A Débora Guimarães pergunta sobre relação seleno-Alzheimer. Débora, a relação seleno-Alzheimer tem a ver com atividade antioxidante apenas, tá? O estresse oxidativo aumentado no sistema nervoso central demanda mais glutationa, oxidação de glutationa, que demanda mais glutationa peroxidase. A Shirley pergunta o que é o G10. G10 é uma avaliação de reclamações de mal de Alzheimer. A Aline pergunta, se eu der B3, magnésio, teanina e ômega 3, eu posso baixar glutamato? Pode. B3, magnésio, teanina e ômega 3. Dose. P3, eu já falei. Magnésio em torno de 300 a 400 miligramas por dia. Teanina, Aline. Teanina é um troço que a gente não tem uma dose ainda para essa finalidade, tá? Eu, pessoalmente, para controlar meu estresse, eu estou usando 200 miligramas 3 vezes ao dia. É uma forma muito boa de controlar o glutamato. O ômega 3 você tem que ver em DHA, mas as doses são de 400 miligramas em média por dia, né? Sirtuína, FK506. Na verdade, Larissa, eu vou mandar alguns artigos para ver sobre isso. Sirtuínas são caminhos bioquímicos, né, da sirtuína. Você produz no seu corpo. A sirtuína você pode estimular, por exemplo, com resveratrol. Mas uma dieta de baixa índice glicêmico, de baixa caloria, também ajudaria a aumentar a sirtuína. A Cláudia pergunta, quanto de curcumina e resveratrol? Resveratrol não tem dose ainda, a curcumina é em torno de 500 miligramas. Mas resveratrol, a dose de resveratrol não tem dose para nada. 250 miligramas é o que melhora a produção de óxido nítrico. Então eu acredito que seria essa o que daria esse efeito, né? A Kari
pergunta não, está mandando eu explicar melhor a ação da salva e escrever em letra maiúscula. A salva é o efeito anticolesterásico. Adriana Canto, Márcio Canto, Adriana Badini. O que pode ser usado como quelante de alumínio no caso de intoxicação? Então, tá, deixa eu ver se entendi. É a Adriana Badini que está perguntando, porque ela se conectou com o nome do Márcio. O que é alumínio, né? Estudos mostram que o galato de galocatequina, aquele alumínio, a desfloxamina, aquele alumínio, e o dialil sulfeto também, que é alumínio, tá? Então você tem o próprio alho ajudando a fazer aquela ação, né? Em caso de intoxicação aguda, Adriana, é a defloxamina que é usada, tá? A Débora está perguntando se a vitamina E estimula a capacidade de concentração neurocognitiva. Não tem estudos mostrando que ela faz isso, tá, Débora? Eu até estou dando uma avaliada. Eu até reavaliei hoje o que foi publicado de vitaminas e minerais. Eu vi algumas coisas interessantes de vitamina A em resposta imune, mas ainda em nível cognitivo não. Em nível cognitivo, que tem mais trabalhos mostrando efeito é a B12, né? Principalmente a B12. E idosos, principalmente a B12. Deve ter a ver com o metabolitismo de um carbono, só que ainda não consigo identificar por que a B12 tem um efeito melhorando da atividade cognitiva, mas o ácido fólico não tem esse efeito igual a B12 tem. Mas tem estudos mostrando que a associação de ácido fólico B12 e B6 melhora a função cognitiva. E tem estudos mostrando que só a B12 também faz isso. E a Ruth L pergunta se o persinar pode ser associado com a B3 e com a Q10. Pode. A Kari pergunta se ela pode prescrever 200 mg de B3. Não sei. Você tem que perguntar para o seu conselho. O Persine é o mesmo que o Persina A? Não, o Persine não é o mesmo que o Persina A. O Persina A é um subtipo da Persine, que você tem vários tipos, tá? E a Shirley pergunta como é que você pode dar óleo de sálvia. Então, o óleo de sálvia é um problema. Ou você dá. O ideal seria você pingar uma gota num copo de água e tomar meio copo. Uma quantidade pequena. Mas, por exemplo, existem hoje produtos na forma de microencapsulados que estão sendo desenvolvidos. Na verdade, eu estou participando do desenvolvimento de um projeto desse tipo. Mas se você pingar uma gota num copo daquele de 120 ml, Shirley, é porque não tem como você pingar meia gota. Aí, se você pingar uma gota e misturar bem, é que vocês não dão muito leite, né? Mas se você pingar no leite de soja uma gota, misturar bem e dividir o copo pela metade, você vai conseguir a dose suficiente para melhorar a memória. A Mariana pergunta se suplementos VO ou SL responde melhor. Olha, depende do produto, né, Mariana? Porque vocês têm uma mania de dar produto sublingual e não tem estudos mostrando assim permeação sublingual de um monte de coisa que vocês administram. O que eu acho que o que funciona, na verdade, é o seguinte: quando você dá um produto sublingual, ele acaba caindo no seu estômago e no seu intestino, aí você acaba absorvendo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Ela estava falando, eu dou taurina sublingual. Se você for olhar o PubMed, você não vai ver artigo de taurina sublingual com efeito muito bom. Você não vai ver, na verdade, você não vai ver estudo de permeação sublingual de taurina, nem de teanina, nem de 5-hidroxiptofano. Nós temos spray de 5-hidroxiptofano, mas com efeito local na boca. A Chile pergunta, o chá resolve? Se for o chá com a planta fresca e não for decocção e for uma infusão leve com abafamento, sim. A Larissa falaram em NAC para aquele alumínio. Tem efeito? Tem. Mas o efeito do galato de galocatequina é melhor, tá, Larissa? O NAC tem efeito muito baixo. Indiretamente, o NAC tem efeito como glutationa, que faz uma eliminação de um monte de produto, inclusive chumbo, arsênio e tudo mais. Não, mas Emanuele Salustiano pergunta, só tem o Persina na minha cidade. Com certeza, Emanuele, eles têm a Persina A, que vem da Upérsia serrata. Então, eles devem ter, você pergunta na sua farmácia, eles têm a Upérsia serrata. Se for Upérsia serrata, é a Persina A. O Márcio Canto pergunta, no caso, o limite sério com excesso seria limite de 20, paciente com 50, o que usar? Ainda eu fico no galato de galocatequina, Márcio.
Adriane Ribeiro pergunta, como está o óleo de sálvia? Eu expliquei já. Explique melhor a ação da sálvia. Então, o óleo de sálvia, 1,8 cineol, inibe a acetilcolinesterase. Você manda um artigo para mim, Marcelinho. A Kátia pergunta se em relação aos suplementos para Alzheimer tem alguma contraindicação para cardíacos. A rigor, não. Tirando a sálvia, que em doses muito altas pode induzir taquicardia, eu não teria outro efeito, outro produto. Reginaldo pergunta sobre a CTH. A aula de hoje não é sobre a CTH, meu querido Reginaldo, é sobre Alzheimer. Qual o melhor momento, o Márcio pergunta, de se administrar o extrato de curcuma longa? Em jejum. Pode ser entre o almoço e o jantar, ou pode ser do café da manhã e o almoço. Em jejum. Por quê? Porque a curcuma quebra com metal de transição, principalmente ferro. Então, vamos supor que você come, sei lá, curcuma com a picanha mal passada, alguma coisa assim, a absorção de curcuma vai ser bem baixa, tá? Então, vai ter um efeito baixo. A Karine pergunta, que sugere um suplemento para controle de Alzheimer para a crise. Bom, não, porque é muito complicado. Cada paciente é um paciente. Você tem que analisar os sintomas que ele tem. Se é perda de memória, você tem que inibir a butilcolinesterase. Você tem agressividade, você tem que controlar o glutamato. Você tem depressão, você tem que controlar a inflamação e o glutamato, mas ao mesmo tempo aumentar a triptofano, mas primeiro controlar a inflamação. Então, não é assim, tipo, uma receita para tudo. E não existe isso, né? Uma receita para tudo. Machucando. Qual a melhor forma de extrair o EGCG do chá verde? Infusão, fervendo em água quente. Na verdade, você vai ferver em água quente por 5 minutos. É a melhor forma. A Márcia Regaz, uma pandinha, pergunta, qual a dose de epigalocatequina? Então, na verdade, o ideal seria você fazer em torno de 200 miligramas 2 vezes ao dia, tá, Márcia Regaz? A Shirley pergunta se pode usar o Presinar como preventivo. Não tem estudos, tá? Então, eu não recomendaria. Ao Presinar, por ter um efeito em cima da colinesterase, eu usaria só para tratamento. A Kátia pergunta, qual a dose para melhorar a depressão no Alzheimer? Então, Kátia, primeiro você tem que controlar a inflamação. Por quê? Porque se você der triptofano para o paciente, ele tiver inflamação no cérebro, danou-se tudo. Vai gerar o quê? Vai gerar glutamato. Então, primeiro você vai controlar a inflamação, você vai inibir a endolemina de oxigenase com a niacina, ou a vitamina B3, né, que é a mesma coisa. Você vai dar a sua curcumina, o seu chá verde para o seu paciente, aí depois você vai dar 1 grama de triptofano 2 vezes ao dia. O Zurene pergunta, quais suplementos você pode usar como preventivo? Galactibactequina, resveratrol, curcumina. Você pode usar como preventivo, fazer uma dieta com baixo teor de ferro, baixar a ferritina dele ao máximo, né? Isso aí tudo você pode usar como preventivo. Melhorar o funcionamento cerebral, fazer ele usar o cérebro, né? Tá? Jogos, por exemplo, xadrez, distração, essas coisas todas. Ômega 3, né? Ômega 3, né? O DHA. Isso aí você poderia usar como preventivo, tá, Zurene? O Márcio Canto, 250 miligramas de resveratrol. É isso mesmo, Márcio, que não é o Márcio, é a Adriana, né? Rodrigo Abdala, a absorção da fosfatidilcolina é boa? É, Rodrigo, só que para chegar no cérebro a fosfatidilcolina é meio complicado. A fosfatidilcolina é melhor. Mas você consegue um resultado bom com a fosfatidilcolina. Mas tem que trabalhar com doses bem altas, 1 a 2 gramas por dia. A Mônica fala assim, o ômega 3 como anti-inflamatório, qual quantidade seria? Eu ainda fico nos meus 400 miligramas de DHA. Por quê, Mônica? Porque é a dose de DHA que tem o efeito inflamatório e que tem o efeito antioxidante. Acima disso, ele começa a ser pró-oxidante. Aí no Alzheimer já seria meio problemático. E outra coisa, lembra que o DHA acumula no cérebro. Acumulando no cérebro, aumenta com o tempo. Então, você dando cronicamente, a dose, a quantidade aumenta, ele vai ter um efeito melhor à medida que o tempo passa. A Érica pergunta, ferritina quanto? 100 no máximo, 120, viu, Érica? A Sheila pergunta, a lecitina funciona bem para aumentar a acetilcolina? Pode ser uma opção? Pode, mas o efeito é muito baixo, tá? Então, não vai dar muita coisa, não. Não dá um efeito muito legal. Você vai ter que usar uns 4 gramas de lecitina por dia. Aproveita que nessa dose ele baixa bem o colesterol, né?
Aí o macho fala, socorro, R$ 1.000 de Eletrópolis. Não estou mandando usar de Eletrópolis. Você pode usar o chá verde, você pode usar o barato de branca-tequina, essas coisas todas, né? A Aline Vassos pergunta, o ginkgo biloba funciona? Funciona. O ginkgo biloba tem estudos mostrando, tem até uma revisão da revista Lancet, The Lancet, mostrando o benefício do produto ginkgo biloba em memória de paciente com mal de Alzheimer. Só que a dose é muito alta, 500 miligramas por dia, né? E isso aumenta o risco de sangramento, né? Tá? Chile pergunta, é necessário dar a O junto ao álcool? A O, se eu me entendo por gente, a O é antioxidante. Sim, é interessante você tratar o paciente e fazer um antioxidante junto, né? Uma dose pequena de vitamina E, uns 50 miligramas, mais uma vitamina C, mais um selênio, mais um ácido fólico, mais uma riboflavina, mais uma vitamina B3 e de preferência também uma N-acetilcisteína, tudo isso aí teria um efeito benéfico, né? A Karen pergunta qual a dose de creatina, eu já respondi. E a última pergunta, que é a nossa amiga a Kátia Braga, a suplementação de CA pode então levar a doenças cognitivas? Tem um estudo interessante em velhinhas que usaram cálcio e vitamina D para osteoporose, e o que acontece? Quem usou o produto teve mais declínio cognitivo. Então, não é a suplementação que pode levar ao declínio cognitivo, é a má suplementação, o uso errado, o uso em doses excessivas, tá? O problema não é dar cálcio, Kátia. Quando o paciente precisa, a gente tem que dar cálcio para ele. Só que quando você dá demais e não considera o que está ao redor, que é o que eu chamo de bioquímico, por exemplo, você nunca dá cálcio só. Você vai pensar em cálcio. Pô, cálcio, osteoporose. Você tem que dar vitamina D, vitamina K, magnésio. Então você tem que associar e fazer exercício resistido, né? Você tem que associar tudo para que o cálcio seja direcionado para o osso. Não que dar cálcio vai causar desordem cognitiva. Dar cálcio de forma errada vai piorar quadros de desordem cognitiva. O problema da suplementação, gente, é não saber fazer, tá? Mas isso serve para a dieta também. O problema da dieta é não saber fazer uma dieta. Então, tudo tem efeito adverso. Teve um artigo de revisão agora, interessante, sobre os efeitos adversos do brócolis. Ah, pô, estão estudando os efeitos benéficos, os efeitos adversos do brócolis? Estão estudando, sim. Tem efeitos adversos? Tem, né? Então, tudo tem que ser bem estudado, né? Esse aqui é o interessante e é até deprimente, né? Quando a gente mais estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada e tem que estudar mais ainda.